Por que nós católicos acreditamos na intercessão dos santos e até os veneramos? Tá aí uma pergunta muito boa para nós compreendermos mais profundamente a nossa fé. Vou começar aqui citando o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 19, versículo 28. Veja só. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja, Jesus está dando parte da sua autoridade à igreja para poder julgar. Se eles podem julgar, eles podem então interceder, por aqueles que eles estão julgando. Eles podem dialogar, eles podem rezar por aqueles que estão julgando. Lembrando que são seguidores de Cristo. A missão de Cristo era salvar, a missão de Cristo era levar para o caminho bom. Logo, se partiram da graça de Cristo, da glória de Cristo, a missão dos santos, que sentam no trono que Cristo preparou para eles, é também participar desse reinado de Cristo, dessa capacidade de Cristo de governar as pessoas. Então, só por este versículo nós poderíamos dizer o porquê que nós queremos da intercessão dos santos. Mas vai muito mais além. Em Colossenses 1,18 está escrito: Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ora, se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça, é uma pergunta bem simples. Já viu cabeça andando sem corpo? Eu nunca. Logo, a gente consegue perceber que se a igreja é o corpo de Cristo, o instrumento próprio que Cristo se utiliza para poder chegar às pessoas, são os santos, que é a igreja, é o seu corpo. Assim como eu utilizo minha mão para poder levantar essa Bíblia, Cristo utiliza a igreja, os santos, os seus servos, para poder também levar a salvação às outras pessoas. Então a intercessão dos santos é a participação da mediação de Cristo. Muitas vezes alguém argumenta, mas o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, porque está escrito, São Paulo ensina isso. Verdade, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, total, totus Christus, é o Cristo total. Não é só Cristo cabeça, é o Cristo cabeça e corpo. Então o corpo faz parte de Cristo. A igreja, que é corpo de Cristo, participa desta mediação. E é tão verdade isso não é uma mentirinha, isso não é uma reflexão teológica, não, isso é concreto. Se você for para Mateus 25, quando Jesus fala do julgamento, vinde a mim, vós da direita, porque me deste de comer quando tive fome, me deste de beber quando tive sede, foste me visitar quando eu estava doente, etc, etc, etc. Os discípulos perguntam, Senhor, quando é que te vimos assim, com fome, com sede, nu, preso, doente? E ele responde, tudo o que fizerdes aos menores dos meus, foi a mim que fizestes. Opa! Então Jesus está intimamente ligado com os seus. Logo, a mediação dos seus depende da mediação de Cristo. E a mediação de Cristo depende também, porque Ele quer, não porque é necessário, mas é porque Ele quis, que dependesse também da igreja. Ah, mas então o que é a mediação de Cristo? É simples. Cristo se encarnou. Quando Cristo se encarnou, Ele assumiu a natureza humana, sendo divino. O pecado de Adão e Eva separou o homem de Deus. O pecado de Adão e Eva fez com que Deus e o homem não caminhassem mais juntos. Em Cristo, humanidade e divindade estão plenamente unidos. A mediação de Cristo é que a salvação acontece na encarnação. Só que quando Cristo encarna, Ele assume a igreja inteira no seu corpo, que sou eu e você. Participamos dessa intercessão, dessa mediação de Cristo. Agora, interceder, algumas pessoas também vão argumentar, é só quem está vivo. Mas quem disse que os santos no céu não estão vivos? No livro em Hebreus, nós encontramos aqui, capítulo 12, versículo 1 seguintes. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Que é essa nuvem de testemunha? São os santos, aqueles que já chegaram ao trono da glória, aqueles que já se aproximaram do trono da graça de Deus. Mas ele continua, inclusive. Veja,
De fato, quando nos aproximamos do trono da glória, não vos aproximastes de um fogo palpável e ardente, de escuridão, treva e tempestade, da trombeta retumbante, do clamor das palavras que os ouvintes suplicaram não continuassem. Com efeito, não conseguiam suportar o que era ordenado. Aí vamos para o versículo 21 ainda do capítulo 12. O espetáculo era tão medonho que Moisés disse: eu estou apavorado e tremendo. Vós, ou seja, cada um de nós, ao contrário, nos aproximamos, vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vós vos aproximastes de Deus. Ele vai concluir aqui. Veja, então Hebreus está testemunhando que existe uma assembleia celeste, da qual quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos de todos eles. E é exatamente o que nos mostra o livro do Apocalipse, capítulo 7, no versículo 9, quando diz: depois disso, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas nas mãos. Todos, vejam, todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam, existe então pessoas vivas, uma multidão diante de Deus, a Assembleia dos Primogênitos. Meus irmãos, não tenham medo de pedir intercessão pelos nossos amigos. Eles não realizam o milagre, é Jesus que realiza a graça através deles. Mas eles podem chegar até o Senhor e interceder por cada um de nós, assim como eu posso rezar por você. As pessoas não falam: Padre, reza por mim? Os evangélicos fazem isso. Pastor, ora por mim? Não é assim que eles fazem? Por que não pedir por aqueles que estão vivos, podem nos escutar, é uma nuvem de testemunhos e podem, inclusive, mediar a graça para nós, mas através de Cristo. Nós não estamos separados de Cristo. Eu finalizo apenas fazendo uma teologia rápida sobre quem nós somos. Nós somos corpo e alma. Corpo material, alma espiritual. Quando morremos, o corpo material, ele vira pó. Mas a alma, que é imortal, que é espiritual, ela volta para Deus. Só que a alma humana foi feita para ser uma comunhão com o corpo. Nós não poderíamos estar separados. Por isso que é a morte. A morte é a separação. É a divisão do corpo e da alma. São Paulo fala: faço o mal que não quero, ao invés de fazer o bem que quero. Porque já existe uma divisão de morte que o pecado causa. Portanto, essa separação não deveria de fazer com que a alma permanecesse viva. Então, onde que estão a alma daqueles que morreram? Vagando como almas penadas? Não. Estão inseridos numa outra coisa, que é a corporidade da alma. É o corpo de Cristo. Nós não somos corpo de Cristo? A alma separada não está ligada a Cristo? Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem espada, nem tribulação, nem perseguição. E ele diz: nem a morte, nem o presente, nem o futuro pode nos separar do amor de Cristo. E o amor de Cristo, 1 João 4, Deus é amor. O amor de Cristo não é uma coisa, o amor de Cristo é o próprio Deus. Nada, portanto, pode nos separar do próprio Deus. Se nada pode nos separar do próprio Deus, e nem a morte pode nos separar do próprio Deus, significa, então, que estamos vivos nele. E estando nos céus, vivos, inseridos em Cristo, podemos interceder por todos que estão na terra. Não tenha medo de pedir intercessão para os nossos amigos do céu. Todos os santos e anjos de Deus, rogai por nós. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe seu comentário que eu quero ler um por um do que você está aprendendo com esses vídeos. Não esqueça de compartilhar. Quando você compartilha, você também evangeliza. Seja servo, seja luz. É fácil, coloca compartilhar, copiar link e manda para os grupos do WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram, coloca no Twitter, para que as pessoas tenham acesso também a esta resposta católica. Deus te abençoe.